Irmãos, eu queria dar uma palavrinha aqui sobre um tema muito importante, antes de nós vermos o vídeo da EBF. Então, não sei se perceberam, mas vocês vieram com a camisa igual, né? Mas eu quero dar uma palavrinha aqui muito importante, irmãos, mas muito importante mesmo. Eu acho que já faz algum tempo que eu não falo sobre ansiedade. E eu acho que eu preciso falar sobre ansiedade, porque eu vi alguns irmãos com unhas mutiladas, mãos mutiladas. Eu vi alguns irmãos aqui. E antes de chegar e falar com esses irmãos, exortando pessoalmente, eu vou dar mais uma palavrinha aqui sobre ansiedade. Então abra aí Mateus capítulo 6. Talvez os irmãos esquecem o que significa ansiedade. Talvez os irmãos foram inundados pelas palestras do mundo e pelos sermões de Satanás, de que ansiedade é apenas uma característica comum daqueles que têm muita atividade. Talvez os irmãos tenham sido agraciados com esse tipo de discurso que, infelizmente, os irmãos não têm percebido a voz de Satanás falando ao seu ouvido, ditando a sua agenda e retirando você do local que é o antídoto para a ansiedade. Talvez seja isso que esteja acontecendo, mas o fato é que vocês não estão lutando como deveriam lutar. Isso é fato. Fato. O corpo de vocês exibem isso. As pernas se mexendo de vocês grita isso. A inquietação do seu corpo é o grito da sua alma que não descansa naquele que é o antídoto para a ansiedade. Talvez os irmãos não tenham se apercebido de que estão perdendo a luta e o mundo está ganhando um pouquinho mais de vocês. Talvez seja isso. E eu gostaria de fato, irmãos, que os irmãos observassem isso. Como a ansiedade é um grito de socorro para vossas almas. Como o corpo de vocês exibe um grito de socorro para vossas almas e vocês não estão vigiando. E por não estarem vigiando, vocês não vigiam os seus filhos quanto a isso. E vocês perdem a batalha. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por que o versículo 25 começa fazendo uma conclusão? Por isso. Por isso o quê? Por que vocês não devem ter dois senhores? Vocês não devem ter dois senhores. Porque a ansiedade significa concorrência ao coração. A ansiedade significa que outro senhor está querendo conquistar o seu coração. Porque eu acredito de fato que vocês são cristãos. Vocês são crentes. Então, se vocês são crentes, o coração de vocês é do Senhor. Só que vocês abrem as portas para outro Senhor. E quando vocês abrem as portas para outro Senhor, ele vai adentrando. Por o corpo de vocês também ser do Senhor, a alma de vocês treme, se debate e vocês percebem o efeito disso. São mãos completamente mutiladas, irmãos. Por arrancar com o dedo ou com a boca. É a alma gritando, avisando que existe outro Senhor querendo tomar o seu coração. E vocês não estão percebendo isso. Vocês não estão percebendo. Vocês acham comum. Porque de alguma forma essa mutilação dá prazer a vocês. Porque se não desse prazer, vocês não fariam isso. Dá um tipo de prazer a vocês. Mas esse prazer não é o regozijo em Cristo. É o prazer da carne. É o prazer que destrói. É o prazer que corrompe. Por quê? Porque vocês estão sendo mutilados, irmãos. Isso é mutilação. Vocês acham simples que seus filhos roem unha? Vocês acham comum isso? Não deveria achar comum, não. Vocês acham que é coisa de criança? Não deveriam achar. Mas se vocês mesmos não conseguem ser testemunho de domínio próprio e de disciplina, como vocês irão exortar os seus filhos?
Não irão, porque isso seria hipocrisia. Concorda comigo? Hipocrisia. Então, por vocês não se dedicarem a 2 senhores, não terem 2 senhores, então leiam o versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí agora ele faz uma pergunta retórica aqui. Você tem que concordar com ele na resposta, é inevitável, porque ele vai dar provas disso. Olha para as aves. Olha para as aves. Olha para os lírios. Olha para as flores do campo. Vocês acham que até mesmo Salomão se vestiu como elas? Não. Fui eu. O Senhor está dizendo, fui eu. E por que vocês se preocupam? Talvez vocês não confiam no seu Criador como deveriam. E por isso a alma de vocês geme. E por isso o corpo de vocês se debatem. E nós somos humilhados pela criação, irmãos. Nós somos humilhados pelos lírios, pelas flores do campo, pelas aves do céu. Nós somos humilhados. Porque a criação espera no Senhor, no seu Criador. E nós não. Seres racionais, olha, nós somos racionais. Seres pensantes. Que mentira, não é? Mas nós não fazemos a reflexão devida. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha, observa o que o outro Senhor faz conosco. O outro Senhor, que é o governante desse mundo, que é Satanás, o que é que ele faz conosco? Ele inverte os valores. Ele investe. Ele diz assim, você tem que correr para esse mundo porque você tem que ter o que vestir. Você tem que correr por esse mundo porque você tem que ter o que comer. Porque aquele que dá o fôlego de vida, ele errou. Essa vida não é importante como vocês acham que é. Ele inverte os valores. E por invertir os valores, ele corrompe as nossas percepções de responsabilidade e de prioridade. Filipenses capítulo 4. Esses textos aqui são clássicos, né, irmãos? Os irmãos já ouviram aqui várias vezes ele. Filipenses capítulo 4, versículo 6. O que diz? Que é o antídoto, certo? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, olha a adversativa aqui. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aquilo que vocês querem. Aquilo que faz as suas almas ficarem inquietas, conturbadas. Aquilo que causa tempestades no seu espírito. Coloca diante dele. Não quer dizer que ele vai lhe dar, não, entenda. Mas ele vai lhe ensinar com a oração. Sabe o que ele vai lhe ensinar? Você precisa de mim. Em tudo você precisa de mim. Não é o seu trabalho. Não é a sua energia. Não é a sua correria. Você precisa de mim. É isso que a oração ensina. É isso que a oração ensina. Eu sou o doador e vocês são os pedintes. Eu alimento e vocês são os mendigos. Sou eu que dou o banquete e vós são os famintos. Vós sois os famintos. A oração ensina isso. Não entendo que você vai conquistar, é só orar e você vai conquistar. Não. Você vai adestrar o seu espírito. Você precisa adestrar o seu coração. É isso que você precisa fazer. Então, olha o que nós aprendemos. Muito interessante aqui. Olhe para suas mãos. Olhe para suas unhas. Olhe para outras partes do seu corpo que têm o reflexo da inquietação, da ansiedade do seu espírito.
E que isso seja um lembrete que você não está orando tanto quanto deveria orar. Que você não está descansando em Deus tanto quanto deveria descansar. Mas porque vocês não vigiam, vocês não têm prestado atenção nisso. Não importa a quantidade de problema que está na sua vida, não. Porque aqui não existe condicional aqui. Vocês ouviram algum se sendo lido aqui? Não existe condicionante aqui. Não importa. Não importa. Isso não servirá como desculpa diante de um fato diagnosticado. Vocês não estão descansando como deveriam descansar. Vocês não estão orando como deveriam orar. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Não permitam, irmãos, serem vencidos por aquilo que o mundo identificou como uma doença ou como uma compulsão louvável de pessoas que querem vencer na vida. Não façam isso, irmãos. Não façam isso. Perceba que vocês não estão orando quanto deveriam orar. Vocês estão se afastando do Senhor e as mãos do mundo estão conduzindo as prioridades, as agendas e o ritmo de vocês. Dois senhores. A ansiedade é isso, irmãos. A ansiedade significa não ter um Senhor. É isso que a ansiedade significa. A ansiedade significa não conversar tanto com o seu único Senhor, demonstrando devoção e esperança, que é a oração. É isso que a ansiedade significa. Não importa quantas contas você tem para pagar. Não importa o quanto você tem para estudar. Não importa as dificuldades que você tem passado. É para isso que Deus nos deu a oração. Ele não nos deu unhas para roer para substituir a oração, não, irmãos. Ele não nos deu dedos para deformar, mãos para deformar, como um substituto da oração, não, irmãos. Ele nos deu a oração, irmãos. Os irmãos já perceberam como é absurdo os irmãos ficarem com as pernas inquietas durante o culto. O culto! Quando vocês estão com as pernas inquietos, quando os irmãos estão assim, sabe o que é que acontece? Os irmãos dizem, acaba logo aí. Acaba logo, por favor, acaba logo, porque eu estou apressado, tem outras coisas para eu fazer. É isso que vocês estão falando, irmãos. É isso que o corpo de vocês está falando. O grande lance é que isso não está sendo percebido. Não está sendo. Olha, imagine, quem assume esse púlpito aqui? Pecadores. Com a percepção muito, infinitamente superior ao Senhor. E isso causa inquietação quando vocês ficam inquietos, quando vocês não param as pernas. Imagine o Senhor, irmãos, que quer de você a devoção completa do coração. Porque quando você está inquieto na presença dele, então me diga que você realmente vai conseguir se aquietar para orar. Você vai orar 30 segundos e vai achar monótono. Você vai achar. Você não vai aguentar orar mais que isso, não. Você não vai aguentar orar. Aí você lê livros de puritanos, de homens piedosos, de mulheres piedosas, que falam sobre a oração. Você fica encantado, você fica maravilhado, mas você não faz isso. Você aprendeu a ter um tipo de regozijo pela conquista de outros, pelo crescimento de outros. Você fica envaidecido. Olha que coisa fantástica, fulano aqui orava horas, olha aí, que magnífico. Aí você não consegue orar um minuto você não consegue. De joelhos eu não vou nem falar. Não vou nem falar dos joelhos.
Percebam a alma de vocês pedindo ajuda, irmãos. Percebam. Percebam a alma de vocês gemendo, chorando. Interessante, tem um relato de Martinho Lutero em que, quando ele tinha problemas maiores para enfrentar, no dia seguinte ele dizia: hoje eu tenho que orar mais tempo. Hoje eu tenho que passar mais tempo orando, porque amanhã o dia vai ser longo. Amanhã muitos problemas estarão diante de mim. Mas nós não fazemos isso. Nós deveríamos fazer isso. O grande problema é que nós não fazemos isso. Nós, de fato, nós somos uma geração que fala de forma muito linda sobre oração, mas nós não oramos. Nós lemos livros sobre oração, nós escutamos pregações sobre oração, nós falamos lindamente sobre oração. Mas nós não falamos como quem tem autoridade, porque nós não oramos. As pernas de vocês testificam isso. As unhas, as mãos de vocês testificam isso. E os seus filhos estão vendo. E isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E se as mãos dos seus filhos também estão assim, isso é uma vergonha para você. Porque você não está vigiando. E o seu filho está com a compulsão. E isso está se apropriando dele. Porque você, que deveria ser sábio, não consegue domar. Imagine o seu filho, que é um tolo. Que deveria ter você para ensinar a ele. Não permitam, irmãos. Não permitam que esse mundo domine vocês. Não permitam. Coloquem diante do Senhor as vossas petições. Essa será uma luta constante, irmãos. Não tenho dúvida disso. Vocês precisarão constantemente lutar contra isso. Agora, se vocês não lutarem e não vencerem, vocês não conseguirão fazer isso com seus filhos, não. Não conseguirão. Vocês acham que a luta pior é com vocês? É não. Não é. É com aqueles que carecem de sabedoria. São os nossos filhos. É esperado de nós domínio próprio, disciplina, sabedoria. É esperado de nós isso. Nós somos adultos. É esperado isso de nós. Agora, se nem nós conseguimos fazer, como nós vamos ensinar os nossos filhos? As crianças? Como nós vamos fazer isso? Nós não vamos conseguir, irmãos. Nós não vamos. Conosco, vigilância constante. E nenhuma prova de que o mundo está governando a nossa vida. Nenhuma prova. Sobre eles, vigilância constante e mortificação da carne dele. Instrução constante. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus. Ó Senhor, que vergonha nossa, como nós somos vencidos, ó Pai. Como nós somos vencidos, meu Deus. Nós só deveríamos orar, Senhor. Esse deveria ser o nosso ansiolítico. Essa deveria ser a nossa quietude, aquietação. Mas infelizmente, ó Deus, nós ainda não compreendemos o valor da oração. Os nossos corpos gemem. Eles evidenciam as marcas de uma alma que não descansa em Ti. E nós te pedimos perdão por isso, meu Deus. Nós nos apresentamos diante do Senhor nesse culto mutilados e envergonhados por pecar contra Ti. Por favor, meu Deus. Por favor, meu Pai. Aquieta-nos em nome de Jesus. Aquieta-nos em Ti. Nos faz descansar em Cristo de joelhos
diante da cruz. Em nome de Jesus. Amém.